noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Eu não irei me apresentar como pela manhã, deixarei para o momento dos avisos. Nós ainda teremos, né? E assim, então, nós podemos nos concentrar de modo mais detalhado na exposição da palavra. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Nós iremos ler os versículos de 21 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos de 21 a 35. Mateus 28, capítulo 18, os versículos de 21 a 35. Mateus 18. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, eu e meus irmãos nos reunimos com o propósito de exaltar o teu nome. Fazemos isto nesse santo dia, o dia que o Senhor reservou para o culto e para a adoração. O dia que o Senhor mesmo determinou que nós nos ajuntássemos como teu povo para celebrar nossa redenção, nosso pertencimento ao Senhor. Nós nos reunimos então, Senhor, em obediência à sua palavra. E conforme diz a sua palavra, o Senhor prometeu vir até nós e se revelar a nós por meio das Escrituras. Ensinar sua vontade e pela ação do seu Espírito nos conduzir então à sua própria vontade, bem como assim a toda obediência que lhe agrada e que também nos faz bem. Por isso, nesse instante, agrada-te, ó Senhor, de abençoar-nos, falando a nós pela sua palavra. E que esse teu servo, com falhas, faltas e pecados, que estas coisas não sejam impedimentos para que o teu povo ouça a sua voz. Então, somente glorifica o teu Filho e fala-nos nesta noite. É o nosso desejo, é a nossa súplica. É em Cristo teu Filho. Amém. Eu estou fazendo uma série de exposições nas parábolas.
Meu objetivo é pregar em todas as parábolas. Então, quando estava me preparando para vir até aqui e pensando sobre o que falaria, qual texto traria para expor aos irmãos, confesso que durante 15 dias labutei num texto de Mateus 27, o texto da morte do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos, os 4 evangelhos relatam a morte de Cristo, mas nenhum dos evangelistas disse que o Senhor Jesus de fato morreu. Todos afirmam que ele entregou o seu espírito depois de 3 horas de longas agonias e dores e sofrimentos infernais. Os evangelistas fazem isso a fim de nos mostrar que Cristo não morreu uma morte comum como os homens, porque ele não era pecador. Entretanto, ele mesmo cumpriu o que ele havia dito no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder para dar e para reavê-la, então eu mesmo me entregarei por vós. Mas trabalhando nesse texto, não me convenci de que era ele que eu deveria expor aos irmãos nessa noite. E confesso aos irmãos que sexta-feira, na véspera já da viagem, inquietado. Então, orando, já vinha orado antes, mas orava por isso também. Então, Deus me deu graça e não me disse como se fosse uma voz do além, mas o Espírito me guiou a pregar aquilo que eu ia pregar na minha igreja. E como eu disse aos irmãos pela manhã, eu não estou aqui buscando me apresentar com o intuito de uma eleição, mas tão somente para servir a Cristo e a igreja. E a parábola, então, que eu iria pregar na minha igreja hoje, se eu fosse pregador, era essa. Então, eu vou tratar sobre esse texto e digo isso aos irmãos, a fim de que ninguém, porventura, pense que alguém me soprou o tema ou o assunto do texto para, de algum modo, prevalecer ou ajudar alguém ou a outro. Pois bem, depois de falar, então, sobre o dever de perdoar, e basicamente, o capítulo 18 ele é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo fala das ovelhas que se perdem e que ele busca, e então dá uma ordem aos seus discípulos. Se alguém pecar contra você, não guarde ressentimento, não se encha de orgulho porque alguém te feriu, mas como eu, vai até ele e reconcilia-te com ele. Depois de falar sobre isso, então, Pedro pergunta ao Senhor, muito cheio de razão, talvez, e fez uma pergunta que, para aquele momento, de fato, era o auge de qualquer homem que quisesse ser piedoso. Pedro disse assim: Senhor, devo perdoar meu irmão por 7 vezes no mesmo dia? De fato, a pergunta de Pedro tem um sentido. E antes de falar sobre o porquê dessa pergunta, é importante eu dizer aos irmãos sobre o porquê do perdão. O perdão é um instrumento de graça que desde o Antigo Testamento o Senhor tem aplicado à sua igreja. No Antigo Testamento, o perdão era manifestado por meio do sacrifício. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então perdão implicava morte de alguém. Levíticos 17, verso 11, trata sobre isso. E o próprio Senhor, no livro do Êxodo, capítulo 34, os versos 6 a 7, Deus disse exatamente que ele é justo. E que ainda que ele perdoe, ele não inocenta o culpado. Então, perdão implica morte de alguém. Porque, de fato, ele não pode inocentar o culpado, porém, para que o culpado seja perdoado, a dívida tem que ser paga. Algo tem que ser feito. E é exatamente nessa perspectiva que Pedro, então, pergunta a Cristo: Senhor, devo perdoar alguém 7 vezes? Ou seja, devo me sacrificar quando alguém pecar contra mim 7 vezes? Devo abandonar qualquer tipo de brio próprio, justiça própria, qualquer coisa dessa natureza, quando alguém me ferir 7 vezes?
E a razão dessa pergunta de Pedro se dá porque era corrente um ensino na religião judaica, de que se um homem perdoasse alguém 3 vezes era o suficiente. Se os irmãos abrirem comigo suas Bíblias, perceberão no livro do profeta Amós, o capítulo de número 1, que o fundamento da pergunta de Pedro está aqui. Esse texto foi ensinado de um modo equivocado e prevaleceu por séculos um entendimento errado acerca do perdão. Amós, capítulo de número 1, o versículo de número 3, diz a palavra: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Capítulo 2, verso 6, ainda de Amós, diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Então, o ensino que era dado naquela época era que o limite do perdão era 3 vezes. Alguém que perdoasse outra pessoa por 3 vezes era como que um santo no meio do povo. E a colocação de Pedro, então, para aqueles que o ouviam, foi algo estarrecedora. Pedro propôs um aumento desta quantidade de perdão, até 7 vezes, mais que o dobro. Algo esplêndido, que coração piedoso, que alma bondosa. A colocação de Pedro, então, na verdade, reflete um sentimento particular de todos os homens, de estabelecer um limite para a manifestação da graça de Deus em sua própria vida e na vida dos outros. Entretanto, Pedro se equivocou. Apesar do número 7 no Antigo Testamento e em toda a Bíblia apontar para a perfeição, neste caso, não. E o Senhor então o corrige no seu entendimento e diz a ele: não apenas 7, 70 vezes 7. Pedro achava que havia proposto o teto máximo de generosidade, de piedade, de espiritualidade cristã. O Senhor vai mais além e diz: não 7 apenas, 70 vezes 7. E a resposta do Senhor Jesus Cristo a Pedro, uma resposta extremamente magnífica. Jesus não está estabelecendo um limite para perdoarmos as pessoas. Na verdade, ele está rompendo com as barreiras no coração de Pedro. 70 vezes 7 não é para nos dar um limite, pelo contrário, Cristo está nos ensinando a perdoar os nossos irmãos inúmeras vezes. Quantas vezes forem necessárias. E é por isso que marido e mulher, ainda que sendo 2 pecadores debaixo do mesmo teto, vivem até que a morte os separe. Porque a palavra de Cristo triunfa dentro do lar. E é por isso que pais criam seus filhos e os amam, mesmo sendo pecadores, pais e filhos. Porque eles perdoam mutuamente. Cristo então estabelece o princípio do perdão infindável, inúmeras vezes, conforme for necessário. Quantas vezes forem necessário. E para isso, então, ele conta uma parábola, a fim de melhor elucidar o seu ensino. Eu vou explicar a parábola e depois eu irei fazer algumas aplicações próprias para as nossas vidas. O Senhor Jesus, então, conta a história de que havia um rei que resolveu acertar as suas contas, ajustar suas finanças, convocar os seus devedores. E então apresentam a ele um homem que devia 10.000 talentos. O homem não tinha com que pagar aquela dívida. O rei então ordena que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. Diante então daquele desastre terrível, em profunda angústia e perturbação de coração, o homem cai aos pés do rei e lhe suplica: dá-me tempo e eu pagarei a dívida. O rei, possuído de infinita bondade, generosidade e graça,
não atende o pedido. Pelo contrário, ele perdoa a dívida. Mas para melhor compreender o perdão dessa dívida, deixe-me lhe explicar o que significa 10 mil talentos. Um talento de ouro não era uma moeda, como 10 reais, 6 reais, 5, 20. Um talento era, na verdade, uma unidade monetária. É bem verdade, trazendo para os nossos dias, a nossa moeda real é a unidade monetária do país. Naqueles dias era mais ou menos isso, mas fugia um pouco da nossa realidade. Para se calcular as riquezas, calculava-se em talentos. E para os irmãos terem uma ideia, então, ainda que nós não possamos bater o martelo de forma definitiva, o texto diz, então, que o homem devia 10 mil talentos, algo exorbitante, algo que não podia ser imaginado. O rei Herodes, o próprio Herodes, nos dias do Senhor Jesus Cristo, nunca arrecadou tal quantia. Herodes arrecadou em todo o seu domínio, que era a Palestina como um todo, 900 talentos ao ano, era o máximo de sua arrecadação. Portanto, para alguém dever 10 mil talentos a um rei, ele teria então que ter 10 mil anos de contribuição em dívida. Era uma conta inimaginável. 10 mil anos seria a proporção da dívida. Um talento equivalia a 1000 denários. Um denário era o salário de um trabalhador comum. O homem, então, devia, nesses moldes, 10 mil dias de trabalho. 10 mil anos de contribuição, se aplicarmos o princípio da arrecadação de Herodes. De fato, uma dívida enorme. E por isso o rei perdoou, porque ela era impagável. Quando o homem lhe suplica, dá-me mais tempo para que te pague, o rei sabia que ele não podia pagar. Daí então, generosidade e graça da parte do rei. O rei então o despede em paz. Não lhe vende como escravo, entretanto diz, a dívida está paga. A dívida está paga. Movido então de grande compaixão e misericórdia, aquele rei não atendeu o pedido daquele homem. Foi mais além e sanou a sua real necessidade. Era de não ter a dívida. E nisso nós aprendemos uma lição preciosíssima para as nossas vidas. Que o perdão é infinitamente maior do que o pedido. Quando você pede perdão, como nós fizemos na oração de contrição, o perdão que Deus nos dá é maior do que o nosso pedido. Porque há pecados que você talvez não se lembre, dos quais Deus já lhe perdoou. O perdão é infinitamente maior do que o pedido. E é interessante porque o perdão implicou para o rei a perda de 10 mil talentos de ouro. Mas o pedido do homem era apenas para temporariamente se ver livre do seu problema. Muitos crentes fazem isto. Pedem, como aquele homem, perdão, para apenas temporariamente se verem livres de seu problema. Quando, na verdade, deveriam apelar ao rei para que perdoe a dívida toda, porque não há como pagar. O homem sai, então, da presença do rei, sai livre da dívida e do seu castigo. Quando o rei diz que ele fosse vendido, isso é uma expressão para punição eterna, já que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía não poderia pagar aquela dívida. Era uma punição eterna. O homem se vê livre da dívida e do castigo. O texto prossegue então, e talvez ainda nas escadas do palácio, ele encontra o seu conservo, mais pobre do que ele. Este lhe devia 100 denários, 3 meses e meio de trabalho. Nada além disso.
Comparado com o que ele devia ao rei, não era nada. O homem perdoado não diz uma palavra, mas lança-se ao pescoço do seu conservo e o esgana e o sufoca e diz a ele: paga-me o que me deves. O seu conservo cai aos seus pés, quase que sem voz, e com lágrimas lhe suplica: sê paciente, eu te pagarei. Aquele homem, o perdoado, ignora sua súplica e o lança na prisão, até que pague toda a dívida. Não podia vendê-lo como escravo, pois a lei o impedia, já que o valor era muito baixo. Então o lança na prisão, a fim de que ele, em trabalhos forçados, pague a dívida. No verso 31, os companheiros do primeiro servo, o perdoado, possuídos de grande perplexidade e tristeza, ao testemunharem aqueles fatos, voltaram ao rei e lhe relataram: o homem a quem o Senhor perdoou 10.000 talentos, esgana outro que lhe deve 100 denários. O rei fica possuído de ira. E se estivéssemos naqueles dias, talvez pudéssemos ver ele bufando com o seu nariz. Imediatamente chama o servo perdoado e lhe dirige a palavra, mas desta vez, de um modo mais duro, ele diz: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, e você recusou em fazer o mesmo com o seu conservo. Pois eu irei revogar a minha lei. E o rei então revoga a sua última decisão, que era de perdão. E agora diz o texto que o homem foi entregue aos verdugos para que pudesse pagar toda a dívida. O rei lhe manda para a prisão e lhe entrega aos verdugos. Os verdugos eram oficiais dos tribunais, designados e enviados para torturar os que haviam cometido crimes cruéis. A sentença do rei foi tortura eterna, pois a dívida era impagável. O servo perdoado manifestou então a sua natureza, da qual o Senhor Jesus disse maligna ou malvada. Mas o rei manifesta sua natureza de misericórdia e benevolência. E o que é mais chocante nessa parábola é que quando o rei fala na frente do servo malvado, o rei lhe manifesta amor, enquanto o servo malvado manifesta apenas egoísmo e o seu desejo de possuir vantagens. A fala do rei, então, é de uma sentença de sofrimento eterno, porque ele se recusou a manifestar misericórdia da mesma maneira que havia recebido misericórdia. O verso 35, o Senhor Jesus conclui a parábola e diz a Pedro e a mim e a você: quem recebe misericórdia precisa ser misericordioso. Conforme o próprio texto de Mateus 6,12, quando o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos na oração dominical, ele disse, ao término da oração: perdoa-nos, assim como também temos perdoado. Percebam, meus irmãos, que essa parábola fala e deve falar profundamente ao nosso coração acerca da natureza graciosa do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, possuindo todo o esplendor de glória e de majestade,
decidiu sofrer na cruz por homens e mulheres orgulhosos, presunçosos, desafeiçoados, por muitas vezes mentirosos, desconfiados, ladrões, adúlteros, que somos nós, ou que éramos nós no passado. Não havia nada que de fato despertasse o Senhor Jesus Cristo, o Rei sobre todo o universo, a vir em carne e sofrer por mim e por você. Entretanto, possuído de grande amor e misericórdia, compadecendo-se de nós e nossa fraqueza, visitou-nos com grande salvação. E ninguém em toda a história humana foi mais ofendido na terra do que o próprio Cristo. Porque mesmo hoje, depois de longos anos de nossa profissão de fé, em momentos de crise e de enfermidades, às vezes desconfiamos de sua presença. Ninguém foi mais ofendido do que o Senhor Jesus. Entretanto, possuído de graça e de misericórdia, sendo Ele o sumo bem e a fonte de tudo que é bom e amor, decidiu nos mostrar em sua própria carne como se perdoa, como se ama e como se é misericordioso. O Rei é o Senhor Jesus Cristo. O homem que deve 10.000 talentos sou eu e você. E o homem que deve 100 talentos também sou eu e você. Devemos, ou devíamos no passado, uma dívida impagável. Se fosse computar de fato os nossos pecados a fim de nos dar a prova ou o extrato, seria algo inimaginável. No dia do juízo, quando nos apresentarmos diante de nosso Salvador, nossa consciência será testemunha nossa. Deus não chamará outra testemunha a não ser nossa própria consciência, que foi testemunha ocular em tudo que fizemos, sentimos e pensamos. E para os remidos, a testemunha, que é a consciência, ela estará apaziguada. Porque não há culpa, não há dívida, o perdão foi dado a ela. Mas para aqueles que não têm perdão, a própria consciência o denunciará como aquele que cometeu milhões de delitos e mais ainda, de não ter recebido misericórdia nem compaixão. No dia do juízo, quando nos apresentarmos diante do Senhor, os frutos que nós entregaremos a Cristo serão exatamente os frutos da piedade. Coração transformado e uma consciência purificada, como diz o autor aos Hebreus, de obras mortas e de culpa. Não nos apresentaremos com medo diante do juiz, porque nossa dívida já foi paga. Mas para aqueles que ainda não possuem tal bênção, será um dia terrível, porque se encontrarão com o juiz e com a sentença, a dívida tem que ser paga, ainda que dure a eternidade. O Senhor Jesus Cristo, então, nos ensina sobre o caráter de seu Pai, sobre seu caráter. Ele é santo, Ele é justo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele visita os homens com sua misericórdia. E ao pronunciar essas palavras na parábola, Cristo então adverte a mim e a você para fazermos o mesmo. Se nós pertencemos a Ele, então cabe a nós imitá-lo. Não apenas em vir à igreja ou em ler a palavra, mas em perdoar aqueles que nos ofendem, quantas vezes for necessário. Uma outra coisa da qual Cristo adverte os seus discípulos e que eu preciso também advertir aos irmãos, é que por conta do pecado, naturalmente nós temos muito mais habilidade para guerrear do que para a paz.
Há uma disposição dentro de nós mais para a guerra do que para a paz. Nós conseguimos conservar mais, manter mais a guerra do que a paz. E é interessante porque pequenas ofensas se tornam coisas vultuosas. E quando nós examinamos o coração, a razão é tão simples. É porque deixamos que o orgulho penetrasse nosso coração, a soberba visitasse nossa alma, achamos e pensamos que somos mais do que aquilo que realmente somos e decidimos no nosso íntimo não imitar o Senhor Jesus Cristo. Então não perdoamos. Às vezes no gabinete recebemos pessoas que contam certos conflitos e dizem, mas pastor, como que eu posso receber a ofensa de alguém? Como que eu, sendo isso e sendo aquilo, posso tolerar que outro pise no meu calcanhar? E nós precisamos dizer a esses irmãos que ele é pecador e que naquele instante age não pela força da palavra e do Espírito, mas pela carne e por Satanás, porque prefere ficar com a ofensa do que com o ofendido, ou com o ofensor, melhor dizendo. Prefere ficar com a ofensa do que com a pessoa que é seu irmão. Prefere ficar com a ofensa do que com aquele que um dia foi salvo por Cristo na cruz. Veja se não é assim que acontece conosco. Quando nós lutamos para não perdoar alguém, se examinarmos nosso coração, nós certamente encontraremos a resposta. Nós preferimos a ofensa. Satanás visita-nos então e traz todo tipo de orgulho e concepções equivocadas acerca de nós mesmos. E nós abraçamos aquilo como se fosse a verdade. E ao contrário de Cristo, que amou os pecadores, dos quais somos nós uns destes, nós rejeitamos o pecador e preferimos o pecado, aquilo que nos foi feito. Não podemos proceder assim. Não somos mais deste mundo. Não somos mais desta terra. Não podemos mais viver assim. Por isso o Senhor Jesus Cristo foi categórico a Pedro e disse, não apenas 7, Pedro, mas se do íntimo do seu coração, verso 35, você não perdoar o seu irmão, fique ciente de que não haverá perdão para você também. E a razão é simples. O perdão não é condicionado do céu, não é condicionado pelo da terra. Mas o que Cristo ensina na parábola é que todo aquele que já foi perdoado é capacitado para perdoar. Todo aquele que já foi alvo da misericórdia divina é capacitado para ser misericordioso. Todo aquele que já recebeu Cristo tem Cristo dentro dele. E por esta razão não pode imitar o mundo nem Satanás. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa que nos ofende merece, que seria retribuir mal por mal. E graça é dar aquilo que a pessoa merece, que é exatamente nosso perdão. Pela misericórdia, então, nós não damos à pessoa aquilo que ela verdadeiramente merece, mas graciosamente damos aquilo que ela precisa, que é o perdão. E visitamos essa pessoa com graça. E restauramos o relacionamento. E a vida é refeita. E agora ambos prosseguem juntos em sua caminhada cristã, em direção aos céus. Se nós não formos misericordiosos, nem graciosos, nós não estaremos imitando o Senhor Jesus Cristo. E isso é um grande sinal de que talvez não tenhamos experimentado de sua misericórdia e de sua graça. Se você prefere ficar com o rancor do que a paz que excede todo entendimento, eu preciso lhe advertir que é possível
que seu coração ainda não tenha sido transformado pelo Espírito de Cristo, então examine sua fé e averigue o seu amor para com Cristo. Porque, de fato, ter dificuldades em perdoar é nosso, porque ainda somos falhos no nosso imitar a Cristo. Mas não perdoar nunca é o contrário. Por isso, abandone as ofensas, seja qualquer que tenha sido e de quem quer que tenha vindo. Da menor das crianças ao adulto mais velho desta igreja, não importa qual seja. Seja de pessoas de dentro desta igreja ou de fora, qualquer que tenha sido, não importa quem quer que lhe ofendeu. É seu dever como crente em Jesus Cristo agir com graça e com misericórdia, é perdoar aquele que lhe ofende. Somente assim e dessa forma é que os crentes poderão de fato experimentar a paz que excede todo entendimento, da qual o apóstolo, escrevendo aos Filipenses, nos prescreve. E é interessante como as ofensas têm o poder de corroer nossa fé, de trazer-nos dúvidas quanto ao caráter do outro. É interessante como as ofensas, quando não perdoadas, têm o poder de azedar o nosso espírito e de adoecer nosso corpo. Faz-nos olhar para Deus não mais como um Pai de graça, mas como alguém que nos exige algo do qual eu não posso fazer. Não é mais um Deus bondoso que me salva e me leva para o céu, mas agora é alguém que me exige algo do qual não sou capaz de fazer. As ofensas são capazes de mudar nossa perspectiva de ver tanto o outro como o próprio Deus. As ofensas muitas vezes nos levam a preferir guardar no coração o rancor e a amargura que faz com que o coração caminhe para a incredulidade, do que de fato abrir mão daquele tipo de coisa que foi feita, daquela ofensa, para que possamos crescer no nosso possuir de Cristo e de sua palavra dentro de nós. Não devemos, meus irmãos, nos apegar à ofensa, mas ao seu ofensor, e perdoá-lo do nosso íntimo, para que cresçamos no possuir de Cristo em nossas almas, para que o Espírito nos visite e para que se cumpra em nós aquilo que Paulo disse aos Coríntios: trago no corpo as marcas de Cristo, não apenas os açoites dos quais marcaram suas costas, mas das ofensas que ele teve que perdoar. Quantas vezes queremos sentir mais de Cristo, e Cristo nos dá a oportunidade por meio de alguém que nos ofende, para que por meio do perdão desfrutemos daquilo que ocupou o seu coração, misericórdia e graça, quando agiu assim também para comigo e para com você. Mas também preciso advertir aos irmãos de que todo aquele que não experimenta misericórdia e não experimenta graça da parte de Deus, verdadeiramente também não pode perdoar. Isso é uma obra dos céus. Isso é uma obra espiritual. Isso é algo que é feito em nosso coração pelo Espírito. Todo aquele que não experimenta da misericórdia e da graça também não pode perdoar. Ainda que fale, suas palavras são coisas apenas superficiais. Mas perceba na parábola que o homem não perdoou o seu conservo porque havia maldade em seu coração, dureza de alma. Não foi transformado. Não foi transformado. Não experimentou ainda a graça de Cristo. E eu digo isso aos irmãos não para amedrontar alguém que talvez esteja reticente em perdoar alguém que lhe ofendeu, mas porque
com muita frequência nós temos a tendência de imitar aquelas pessoas das quais conhecemos, ou da família, ou até mesmo no seio da igreja, tanto dessa como de outras. Geralmente nós queremos imitar aqueles que são durões, turrões, aqueles que não perdoam. E por isso eu vos advirto: os que não experimentam da graça e da misericórdia não são habilitados para perdoar, porque há maldade e dureza em seus corações. Daí então ficar para nós a lição da qual precisamos imitar aqueles que perdoam, que muitas vezes são chacoteados na igreja como pessoas fracas e de coração mole. Daqueles que não sabem se defender e que levam todas as ofensas para casa. Pois eu vos digo, imitem estes. Pois foi assim que o nosso Cristo se comportou entre nós. Como ovelha muda, foi ao matadouro. E diante daqueles que o matavam, não abriu a boca, a não ser para dizer a seu Pai: perdoa-lhes, porque são ignorantes. Se há alguém do qual devemos imitar, imitemos este, o Senhor Jesus Cristo. E certamente nós iremos progredir muito em nossa fé e em nosso amor para com Cristo. Cresceremos sobremaneira no nosso relacionamento com Ele. Eu quero finalizar então lendo a pergunta de número 105 do Breve Catecismo. Essa pergunta, ela interpreta o texto então de Mateus, capítulo 6, quando o Senhor Jesus nos ensinou, ao término da oração dominical, a pedir ao Senhor que nos perdoasse. E a pergunta diz assim: pelo que oramos na quinta petição? Resposta: na quinta petição, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Neste pedido, pedimos a Deus, por amor de Jesus Cristo, que nos perdoe gratuitamente todos os nossos pecados. Nesta súplica, pedimos a Deus que, pelo amor de Jesus Cristo, nos anime a perdoar aqueles que nos ofendem. Nesta súplica, pedimos a Deus que, pelo amor de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, não nos deixe esmorecer na nossa súplica diária de pedir a Ele que nos perdoe. Nesta súplica, pedimos a Deus em Jesus Cristo que sua graça nos habilite e que sejamos auxiliados pelo Espírito e pela Palavra a perdoar de coração todo aquele que nos ofende. O servo malvado preferiu não se humilhar e receber condenação. Mas o servo que de fato perdoa, se humilha, porque entende que há uma recompensa maior nos céus. A honra dos homens não é maior do que aquela que nos é atribuída por Cristo no reino dos céus. Deus vos abençoe, meus irmãos. E eu espero poder ter contribuído com a fé e com o bom andamento dessa igreja, não apenas nesse processo, mas em todas as coisas. Não porque haja algo de bom em mim, mas tão somente porque me dispus a servir a Cristo e aos irmãos. Vamos orar? Depois dessa oração já é a bênção. Peço que os irmãos fiquem de pé, eu irei orar, depois eu estarei impetrando a bênção. Senhor, nosso bondoso e celeste Pai, somente o Senhor é digno de ser adorado.
de ser crido e de ser louvado. E não há outro Deus a não ser o Senhor. Santo, belo em sua perfeição, somente Tu és Deus. E do seu trono de graça e de misericórdia, mesmo não tendo, ó Deus, necessidade de visitar nenhum homem, o Senhor decidiu visitar-nos. E sua visita foi de grande proveito para nós, porque não veio exigir de nós o pagamento da dívida, mas em Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio comunicar a nós que ela foi paga. Ainda que para isto o precioso sangue do Teu Filho tivesse que correr no madeiro daquela cruz. Ainda que para isto o Teu precioso Filho tivesse que suportar agonias infernais e diante do Senhor se apresentasse como pecador em nosso lugar. Por isso, nós Te rendemos graças, glórias e majestades, porque visitaste nossa alma dando-nos vida por meio do perdão dos nossos pecados. Visitaste nossa alma com Teu Espírito, dando-nos pureza, pois nos limpaste da malignidade que havia em nós. Te damos graças porque visitastes nossa vida, Senhor, com salvação, com vida eterna. Bendito é o Senhor, hoje e pelos séculos sem fim. Por isso então, Senhor, como o Senhor tem constantemente nos visitado, e a Sua palavra nos revela que há uma disposição do Senhor em visitar-nos com perdão, verdadeiramente visita-nos e perdoa nossas faltas. E que o Teu Espírito nos lembre, ó Deus, aqueles pecados dos quais talvez passem despercebidos em muitos dos nossos exames, para que nós os abandonemos e confessemos diante do Senhor e alcancemos graça para nós. Também, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, dia após dia, capacita-nos a perdoar o Teu povo, a perdoar-nos mutuamente dentro de nosso próprio lar, também no seio da igreja, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na rua, no ambiente familiar. Dá-nos, ó Deus, graça e misericórdia e dispõe-nos, anima-nos a perdoar todo aquele que nos ofende. Para a glória do Teu Filho, para a exaltação de Ti mesmo e do Teu Espírito e para nosso bem. Não nos deixe, Senhor, não nos permita nos apegar à ofensa, ao nosso orgulho, à nossa soberba. Tão somente toma nosso coração em Tuas mãos. E como o capitão que dirige o barco, assim dirige então nosso coração a fazer a Tua boa e agradável vontade. Habilita-nos então a perdoar. Constantemente, habilita-nos. É bem verdade, Senhor, que para nós é difícil às vezes. Ainda somos fracos e possuímos ainda semente de corrupção em nossa carne. Por isso, se não for com o Teu auxílio do Espírito e da Palavra, não poderemos praticar tal obra. Então, Senhor, dia após dia, faz crescer em nós o desejo de imitar a Cristo. Faz crescer em nós o desejo de amar mais a Cristo. Faz crescer em nós o desejo de amar o nosso próximo, como o Senhor nos amou, perdoando nossas faltas. Sê com o Teu povo, Senhor, sê com esta igreja, sê com as famílias dessa igreja. Os homens, capacita-os cada vez mais. Seus corações, ó Deus, sejam tomados pela Tua palavra. Sejam, ó Deus, cada vez mais preparados por Ti mesmo para o bom desempenho do sacerdócio no lar. Homem santo, como diz a palavra, que com mãos santas levantam aos céus em oração ao Senhor. Abençoa os Teus servos. As nossas irmãs, também visita seus corações. Que dia após dia, como diz as Escrituras, as joias celestes sejam estas que adornem Tuas servas. Piedade, mansidão, domínio próprio,
coração amoroso, lábios que santificam. Visita as tuas servas constantemente com tua bênção. Aos nossos filhos, ó Deus, que também pertencem ao Senhor, que o Senhor os visite com salvação aqueles que o Senhor ainda não alcançou. Desde o menorzinho até o mais adulto, que o teu Espírito influencie o coração deles com a palavra e ministre a eles salvação. Comunique-lhes perdão de pecados, graça e misericórdia. Alegra-nos então, ó Deus, com a salvação de nossos filhos e, como diz a palavra, alegra o teu próprio reino. Alegra os teus anjos em louvor por essas conversões. Glorifica o teu Filho e o teu Espírito e a ti mesmo. Sei então, ó Deus, com essa igreja. Sei com o teu servo, Jocila, sei com o conselho. Cuida dos teus servos, certamente o Senhor tem cuidado. Continua, ó Deus, com tua boa mão, revestindo-os com graça e misericórdia. E visitando suas almas com a palavra, com o Espírito, da tua bênção a eles. E dia após dia, Senhor, visita essa igreja com a tua bênção. Ó Pai, despede-nos em paz, então. Dê-nos uma boa noite, um bom descanso, um bom repouso. Guarda-nos do mal, dos perigos, dos homens maus deste mundo. E conforme diz a tua palavra no Salmo 16, visita o nosso espírito enquanto dormimos, a fim de que em momento algum nossa alma se veja afastada do Senhor. Mas visita-nos com teu Espírito constantemente e sê com o teu povo. É em Cristo teu Filho a que nós oramos. Amém.